Antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu vou lembrar você que o clube de membros do Paparazzo Rubro Negro está crescendo e a gente tem sorteio de manto que nem esse aqui, ó. Só que dessa vez autografado, tá? Eu vou fazer de tudo para autografar e personalizado, do Rodrigo Caio, Gabigol e Bruno Henrique não, é Rodrigo Caio, Rafinha e Gabigol, tá? Então vocês vão estar concorrendo lá no nosso grupo do Telegram. Assim que você se torna membro, você vai para o nosso grupo do Telegram, o link vai estar aí no comentário fixado. São várias coisas bacanas que a gente faz com vocês, inclusive eu estou num grupo com vocês lá no Telegram, você vai ter o meu contato para poder falar comigo. Além disso, também tem o link aí do DAZN, né? O único local onde você vai poder assistir. Então cadastre-se agora mesmo no DAZN, o link vai estar aí. Só através do DAZN você pode acompanhar o jogo de volta da Recopa Flamengo e Independiente Del Valle. Jogo de ida, né? O Gabigol não pôde jogar, ele pode jogar o jogo de volta, vai ser um jogão. O Bruno Henrique muito provavelmente de fora, a gente vai explicar tudo isso aqui. Só que é o seguinte que eu tenho para falar para vocês, o Gabigol foi notificado, Flamengo e Gabigol foram notificados pelo cartaz que ele levantou, que a menininha ficou toda boba quando ele levantou, né, no jogo da Supercopa do Brasil, e eles foram notificados, tanto o Flamengo quanto o Gabigol, pela plaquinha "Hoje tem gol do Gabigol". Apenas a notificação pedia que isso não se repita, né? Foi uma notificação apenas e não se acredita que isso vá a julgamento dessa vez. Então, uma advertência. Eu fico impressionado apenas que eles só notem esse tipo de coisa. Eles querem acabar com a comemoração no futebol. Por que notar isso? Por que atacar isso? Por que notificar por uma situação como essa? E vocês não fazem nada com relação aos objetos atirados no campo, né, aos assentos atirados no campo no jogo Palmeiras e Flamengo, que era a torcida única do Palmeiras. Bem, eu tento entender, mas não entra na minha cabeça. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Bom dia, boa madrugada, né? Boa tarde, você que está vendo de tarde o vídeo, boa noite, você que está vendo à noite. Eu tô aqui gravando às 3 horas da manhã, porque eu tô com o meu horário completamente virado. Cheguei, consegui dormir no avião, cheguei de Quito, fui pro Panamá, fiquei 6 horas por lá, descansei. Descansa e não descansa, né? Mas eu tô aqui para trazer as notícias que eu não trouxe para vocês no dia de ontem. Eu postei as entrevistas com os jogadores do Flamengo, o vídeo até deu uma viralizada. Postei também o vídeo do pós-jogo, só que esse aí não notificou, e aí tá aí no destaque para vocês acompanharem. Eu vou colocar também na descrição aqui, vou deixar por vários vídeos esse link na descrição, o vídeo do jogo lá, né, pós-jogo com imagens, com gols lá de Quito, tá certo? Então, é sobre esse jogo que eu quero falar. Tem algumas vertentes que explicam que quando tem uma linha, você não vai utilizar aquelas linhas tridimensionais para avaliar impedimento, para avaliar se o jogador está dentro do campo ou não, dentro da área ou não, para fazer o pênalti, e que o Bruno Henrique estava com o pé antes, né, do meio de campo, ou seja, não tem impedimento, e que teria que seguir essa regra, né? Porém, a Conmebol divulgou os áudios do VAR, né? E apoiou a decisão do VAR. Olha que gracinha a Conmebol, né? Ela apoiando então a decisão do VAR. Eu fico impressionado porque ano passado, ou retrasado, a gente teve o Santa Fé, não, ano retrasado, a gente teve o Santa Fé, que a gente fez um gol no finalzinho e eles terminaram o jogo antes daquele gol. E temos mais algumas situações aí um tanto graves acontecendo, como por exemplo a escolha do árbitro, né? O sorteio, a escolha do árbitro, inclusive o Enéas Lima trouxe em primeira mão, foi escolhido o árbitro para o jogo de volta, Flamengo e Independiente Del Valle no Maracanã na quarta-feira, o argentino Fernando Rapalini, né? E ele que vai ser o árbitro do duelo desse jogo aí. E ele é o mesmo árbitro de Emelec 2, Flamengo 0, aquele que o Arroio quebrou o Diego, ou seja, deixa bater à vontade, não deu nem cartão vermelho, não deu cartão pro Arroio, né? E
deixa o jogo correr solto, um jogo que já teve esse problema equatoriano, vocês sabem como são, com o futebol equatoriano é muito violento. Vocês viram como foi o jogo de ida, e agora no jogo de volta, ao invés de colocarem um árbitro sério, um árbitro comprometido, um árbitro que não deixe a pancada correr solta, eles liberam, eles botam justamente o Fernando Rapalini, que foi esse árbitro do jogo Emelec 2, Flamengo 0, na Libertadores agora que nós fomos campeões, mas que o Diego fraturou, quebrou a perna lá. Não deu, inclusive ele não deu nem falta, né, no lance, não deu cartão e não deu falta no lance. Então é preocupante, né, a gente saber que o Flamengo tem sempre isso tudo e contra todos, né? Vamos saber como é que tá o Bruno Henrique. Eu tenho aí o laudo médico, o Dr. Tanuri gravou pra gente aí um laudo médico sobre o Bruno Henrique e sobre o Rodrigo Caio. Eu acho que só se enganou na questão do Rodrigo Caio, o adutor é do lado esquerdo. Mas vamos escutar aí o Dr. Tanuri com imagens aí sobre o Rodrigo Caio, sobre o Bruno Henrique primeiro e Rodrigo Caio. O atleta Bruno Henrique, como vocês já sabem, sofreu um trauma ontem na perna direita e foi levado ao hospital para fazer um exame de emergência, simplesmente para descartar qualquer fratura, qualquer tratamento de emergência. Mas pelo mecanismo e pela queixa de dor no joelho, chegando ao Rio, a gente solicitou novos exames mais complexos de ressonância magnética para que pudesse avaliar essa lesão no joelho, uma vez que já tinha sido descartada a fratura na tíbia, no Equador, e foi constatada uma lesão no ligamento colateral medial e um estiramento na cápsula posterolateral. Então o atleta vai iniciar tratamento de fisioterapia, e é um tratamento fisioterápico, um tratamento conservador, não existe necessidade de cirurgia, e já iniciou o tratamento e vai dar sequência durante a semana. O atleta Rodrigo Caio sentiu o adutor direito e foi constatado também uma lesão após exames realizados aqui no Rio de ressonância magnética, e também já iniciou o tratamento e vai continuar na fisioterapia, e os dois estão vetados até serem reavaliados. Tá todo o tempo que eu tiver, 2, 3 períodos, para que eu possa voltar o quanto antes. Não tem como a gente falar em prazo, porque ainda não fiz nenhum exame para saber o que eu tenho de real. Mas tenho certeza que em breve estarei bem, vou voltar a jogar e ajudar meus companheiros, que é o mais importante. Obrigado. Então, agora que a gente já sabe o que aconteceu com os dois, vamos ao que o Lédio Carmona, né, o jornalista Lédio Carmona, falou, que ele considera o tempo de recuperação, porque já que ninguém passou com relação ao tempo de recuperação, eu tenho uma ideia que essa lesão do Bruno Henrique é semelhante à do Felipe Luiz, muito parecida com a do Felipe Luiz, aquela que ele demorou 2 semanas para se recuperar. Mas eu deixava o Bruno Henrique aí o tempo suficiente. Agora a gente não vai precisar tão cedo, já que ele não vai participar, provavelmente não vai participar com essa nova constatação, ele não deve participar do jogo contra o Independiente Del Valle no Maracanã, um jogo de volta, muito difícil, né? Praticamente impossível, mas eu acho que dá tempo do Flamengo ir recuperando ele tranquilamente, agora que vai começar somente a Taça Rio, utiliza o Michael, utiliza o Pedro Rocha, você tem outras opções aí. O Lédio Carmona falou que o prazo inicial para a recuperação do Rodrigo Caio é de aproximadamente 1 mês, ou seja, Jorge Jesus poderá contar com o Rodrigo Caio somente na final da Taça Guanabara. E aí a gente vai ter que ir com Léo Pereira e Gustavo Henrique, ou Tuller e Gustavo Henrique, ou Tuller e Léo Pereira, até porque, né, a informação que a gente vai falar já do Bruno Henrique, já falei para vocês que lembram um pouco a do Felipe Luiz, né, de 2 semanas, mas o Léo Pereira está evoluindo muito bem da questão da recuperação dele da lesão, né, e ele está perto de começar, quem sabe, a gente vai ter o treino dessas 9, hoje, né, 9 horas da manhã, a gente vai ter um treino no Ninho do Urubu, fique ligado que nós vamos estar cobrindo, então é muito provável, né, que como foi uma contusão leve na coxa, ele esteja recuperado aí em breve, quem sabe, já nesse sábado. Se não, o Flamengo vai com Gustavo Henrique e Tuller, tá certo? Tem toda a condição de jogar, de ganhar,
com Gustavo Henrique e Túlia, e recupera o Léo Pereira para o jogo de quarta-feira. O Rodrigo Caio, então, vai ficar no estaleiro, vai ficar aí se recuperando dessa lesão que ele teve, que já foi um pouco mais grave. Com relação ao Bruno Henrique, que eu falei para vocês, né, a gente acredita aí, no caso, que 2 semanas sejam suficientes, 2, 3 semanas suficientes para ele se recuperar. O Flamengo também, com relação a tudo isso, porque foi causado num problema num jogo da Recopa que deixaram os caras descerem o sarrafo no Flamengo, o Flamengo vai apresentar queixas à Conmebol sobre a arbitragem antes da volta da Recopa, tá? Antes do jogo de volta da Recopa. Então, Cacau Cota, nosso diretor de Relações Externas, o BAP, né, eles vão estar entrando aí com esse pedido, né, com essa queixa na Conmebol. Então, eles estão aguardando, inclusive, a chegada dos dirigentes da Conmebol ao Rio na sexta-feira, né? Eles já chegam na sexta, já chegam hoje para a segunda partida da Recopa, e aí vão apresentar essa queixa aí, né, reclamando da atuação da arbitragem, e os caras já colocaram, inclusive, um árbitro que prejudicou o Flamengo recentemente na Libertadores passada para esse jogo, né? Lembrando que o árbitro que causou essa polêmica toda foi o Leodan Gonzalez, marcou o pênalti do Rafinha absurdo no final da partida e não consultou o árbitro de vídeo, mas recorreu ao VAR para anular o primeiro gol do Flamengo do Bruno Henrique, né, também considerado por muitos legal. Eu sinceramente não vi problema nenhum no gol, e a imagem gerou muita dúvida aí com relação ao impedimento que foi dado, mesmo com o atacante aparentando sair do campo de defesa. Então, essas são as notícias, e adivinha quem defendeu o Flamengo? Pra vocês verem aqui como foi bizarra a atuação da arbitragem. O próprio Neto, né, o Neto que a gente está sempre aqui batendo, eu vou fazer um ufa-ufa, mas vou dar uma zoada no Neto. Ele falou, não foi pênalti, foi um roubo. O que estão fazendo com o Flamengo desde o ano passado na Libertadores é um absurdo. Detonou aí o Neto. Só que é o seguinte, ele deve estar reclamando, a verdade é essa, é porque o Corinthians lá dele, perdeu para o Independiente Del Valle. Então ele tem uma raivinha guardada do Independiente Del Valle, aí resolveu defender o Flamengo. Porque o Neto defendeu o Flamengo não é muito comum, né, Neto? Você não defende muito o Flamengo. Você e Milton Neves para defender o Flamengo, isso não existe. Então vamos falar aqui também sobre essa situação do Jorge Jesus, mais uma vez atacado, né? Na ESPN, Flamengo de Jesus é normal diante de times estrangeiros e arrasador contra brasileiros. Eles batem com a mão e acariciam com a outra, mas é ridículo, né? Eles usam o que o Jorge Jesus falou, que o Independiente Del Valle, que ele considerou impressionante, né? Falando que na primeira meia hora não conseguimos jogar. Eles usam isso para falar que o Flamengo de Jesus é normal diante de times estrangeiros. É normal? É o atual campeão da Libertadores, é o atual finalista mundial, ganhou do campeão lá do Oriente Médio, lá do Al Hilal. O Flamengo passou por cima de todo mundo aí recentemente. É normal diante de times estrangeiros? O Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool. Como assim que o Flamengo é um time normal? Poucos ganham do Liverpool. Ninguém ganhava praticamente do Liverpool. Bem, fazer o que, né? É matéria aí da ESPN. A gente não vai ficar abrindo guerra, mas eu tô só falando que eu achei desnecessário falarem isso. Tá certo? Beleza, dizer que o Flamengo é arrasador contra brasileiro, mas sempre tem que ter uma alfinetadinha no Jorge Jesus. E aí a gente teve hoje, né, o jornalista Alexandre Pretzel, né, do Esporte Interativo, falando que o Jorge Jesus solicitou um aumento salarial naquela renovação que a gente passou para vocês, que tinha ficado tudo acordado entre o Mister e a diretoria do Flamengo. Ele teria solicitado um aumento salarial, e aí ele estaria assinando o seu novo contrato, recebendo isso, é o que ele deseja, recebendo um montante de 7 milhões de euros por temporada,
na cotação atual, que seriam 33 milhões de reais. Eu vou falar para vocês, 33 dividido por 12 são, ó, 33 milhões divididos por 12 dá 2.750.000 por mês. Eu não acredito nisso, não foi o valor que me passaram, não estou aqui para desmentir ninguém, mas eu não acredito nesse valor para ele e para a comissão técnica toda. O que eu tinha ouvido falar era na casa de 1,5 milhão a 2 milhões de reais, tá certo? Vamos esperar, mas até onde eu sei já estava tudo acordado, aguardando o final desses títulos aí, a Recopa quarta-feira, sábado a Taça Guanabara e a Recopa quarta-feira, para definir e ele assinar com o Flamengo, tá? Então esse valor aí eu acho que está um pouco acima do que foi passado, mas não custa a gente ficar de olho aí. Sei que o Jorge Jesus continua até 2021, dezembro de 2021, e aí só tem uma cláusula de saída para alguns clubes que disputem a Champions League. Tivemos o Bill também se recusando, né, a sair. Ele teve perto de ser negociado com o Cuiabá, né, da segunda divisão. Eu sinceramente acho que o Bill deveria ser muito bem aproveitado aqui, e a diretoria do Flamengo já tinha inclusive dado o aval para o negócio ser concretizado. E aí o vice-presidente lá do Cuiabá, segundo o Gávea News, eles procuraram ele lá, confirmou a informação, garantiu que o clube tentou a contratação do Bill, mas o jogador não se interessou. Eu acho que nem o Flamengo tinha que se interessar em negociar o Bill. Eu gosto muito do Bill, né? Olha só, o jogador não se interessou, ele mesmo que recusou a oferta. Na verdade foi o Jornal O Dia, tá, gente? Apenas o Gávea News publicou aqui, mas foi o Jornal O Dia, tá? O Bill, que completa 21 anos em maio, não pode mais atuar pela equipe sub-20 do Flamengo e nem será aproveitado pelo técnico Jorge Jesus no time profissional. Cara, mas ele estava sendo aproveitado pelo Maurício, né? O Maurício Souza, e a gente, é uma pena, são muitos jogadores aí que não serão aproveitados e que o Flamengo vai acabar tendo que negociar, emprestar. O Flamengo chegou num outro patamar e realmente, por mais que a gente entenda que para o Carioca esses garotos estavam bem, muitas vezes eles não vão ser utilizados no time principal.